senhores prefeitos, demais autoridades civis, militares e toda a imprensa aqui presentes, sejam todos bem-vindos à inauguração do Museu Mário Fava. Estamos muito felizes em poder compartilhar esse momento tão especial para a história de nossa cidade, do nosso país e das Américas. Por isso convidamos a população, as autoridades municipais e a imprensa para este encontro, para conhecer um pouco mais sobre a história do baririense Mário Fava. Excelentíssima Senhora Vice-Prefeita Maria Pia Bete Pio da Silva Nari, digníssima Vice-Prefeita de Bariri, e em seu nome saudamos os demais prefeitos e vice-prefeitos aqui presentes. Excelentíssimo Senhor Rubens Pereira dos Santos, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Bariri, em nome de quem saudamos os vereadores de Bariri e os presidentes e vereadores das cidades vizinhas aqui presentes. Ilustríssima Senhora Maria Edelma Tunim Reinato, digníssima Diretora de Educação e Cultura de Bariri. Em seu nome, saudamos os demais diretores, professores e funcionários da educação do nosso município e das cidades aqui presentes. Senhoras e senhores, ontem, dia 20, completaram-se 49 anos da chegada do homem à Lua. A nave Apollo 11 foi a quinta missão espacial tripulada e a primeira a realizar uma alunagem no dia 20 de julho de 1969. A espaçonave era tripulada por 3 heróis, os astronautas Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins. Essa missão cumpriu a meta proposta pelo presidente americano John Fitzgerald Kennedy, que afirmou ao Congresso americano, abre aspas, eu acredito que esta nação deve comprometer-se em alcançar a meta, antes do final desta década, de pousar um homem na Lua e trazê-lo de volta à Terra em segurança. Fecha aspas. Os astronautas viajaram aproximadamente 385 mil quilômetros. Ao pousar na Lua, o comandante Armstrong disse no rádio a célebre e imortal frase, abre aspas, um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade. Fecha aspas. Concretizou-se aí o desejo do homem de explorar o espaço sideral, considerado o passo mais importante do homem até os nossos dias. A importância daquele passo ainda é difícil de medir. Em termos históricos, foi o maior feito do ser humano. Hoje, dia 21 de julho de 2018, estamos vivendo um dia de glória e muita felicidade. É também a concretização de um sonho. Na realidade, o dia de hoje começou no dia 16 de abril de 1928, na cidade do Rio de Janeiro, quando teve início a viagem que deu origem ao traçado da carretera pan-americana. Foi uma longa expedição que durou 10 anos, retornando ao mesmo local de partida em 25 de maio de 1938. Durante esse período, assim como aqueles astronautas, 3 heróis brasileiros, Leônidas Borges de Oliveira, Francisco Lopes da Cruz e o intrépido mecânico Mário Fava, que dá nome a este museu, partiram para o desconhecido a bordo de 2 frágeis, mas valentes veículos Ford modelo T, um deles fabricado em 1918-19, denominado Brasil, e o outro construído em 1926, o São Paulo. Viajaram 27.631 quilômetros, enfrentaram perigos e desafios inimagináveis, narrados nas páginas de 2 livros, 2 obras magníficas. Abre aspas, o Brasil, através das 3 Américas, do escritor Beto Braga, e Eu Não Sabia Que Era Tão Longe, do escritor baririense Osni Ferrari, que se encontra aqui presente. A carretera pan-americana, formada pela linha tronco que liga o Polo Norte ao Polo Sul e seus acessos secundários,
formam uma malha viária de 48 mil quilômetros. Esta viagem é considerada como uma das maiores façanhas do homem por terra. Depois de quase 11 anos sem ver o filho Mário, ao encontrá-lo, sua mãe o abraçou e disse, abre aspas, meu filho, por que você demorou tanto? Fecha aspas. E ele disse, abre aspas, eu não sabia que era tão longe. E ele respondeu essa frase, que se tornou também muito importante, e o título de um livro, Os Ferrari, eu não sabia que era tão longe. A construção deste museu teve início em 2009, um projeto idealizado pelo guaraniense Aziz Neto, que está aqui presente, com sua esposa, seu filho, seus familiares, sua mãe. O Aziz compartilhou esse seu sonho com seus amigos. Ari Francisco Fiade, por favor. Osni Ferrari. José Augusto Barbosa Cava. E Ângelo Roberto Falsetti. Meus senhores e minhas senhoras, foram 9 anos de muito planejamento, muito trabalho, entremeados de conquistas, às vezes frustrações, mas sem nunca desanimar. O que norteou a construção deste museu foi o mesmo espírito dos 3 heróis daquela fantástica aventura. Nunca desanimar. Dentro das paredes deste prédio histórico, agora transformado no museu, estarão guardadas as memórias de 2 histórias que se confundem. A primeira delas, a história dos bravos imigrantes italianos, relatada no livro Museu Mário Fava e Histórias de Bariri, de minha autoria. Pessoas que deixaram sua terra natal, seus bens, muitas vezes seus parentes, em busca de uma vida melhor, para criar um mundo novo para si e para seus familiares, e que com suor, sangue e sacrifícios ajudaram a construir a história da nossa cidade e do nosso país. Tirando da terra seu sustento com novos conhecimentos e muita força de vontade, inspiram as novas e futuras gerações a criar com as próprias mãos sua história num mundo novo e melhor. A segunda história guardada neste museu revela a grande aventura dos 3 brasileiros que, vencendo com maestria as dificuldades encontradas durante 10 anos, realizaram aquela que é considerada uma das maiores façanhas do homem por terra. Ao conhecer essas 2 histórias, todos nós, principalmente os mais jovens, poderemos nelas nos inspirar e sonhar os sonhos mais impossíveis. Hoje, o Museu Mário Fava, meu caro Aziz, meus caros companheiros, abre as suas portas para que todos tenham conhecimento dessas 2 histórias e possam nelas se inspirar. Os primeiros imigrantes chegaram a Bariri da segunda metade da década de 1880 e eram eles italianos e sírio-libaneses. Bariri passou a se desenvolver mais rapidamente a partir da década de 1910, com a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Douradense. Nos vagões de passageiros, mais e cada vez mais imigrantes chegavam a Bariri em busca de seus sonhos. A grande maioria eram italianos, sírio-libaneses, mas também portugueses, espanhóis, alemães, austríacos, eslovenos, russos, iugoslavos e outros. Dentro de pouco tempo, o imigrante foi se adaptando aos costumes e aos ares da nova pátria. E foram se integrando e se misturando aos brasileiros na comida, nas artes, nos costumes e também nos esportes. No final da década de 1920 e início dos anos 30, eram comuns os jogos de futebol entre italianos e sírio-libaneses, os famosos jogos do Kibe versus Polenta, sempre muito disputados e em caráter beneficente.
Em pouco tempo, a troca de olhares entre os jovens já nascidos aqui se intensificaram e passaram a unir-se em matrimônio. E um belo dia, foi assim que um jovem se chamava Fouad Chedid, filho dos imigrantes libaneses Aziz Chedid e Zahia Farah, importantes comerciantes de secos e molhados de Bariri, um dia olhou de forma diferente para a jovem Terezinha Fanton. Terezinha Fanton, filha dos fazendeiros Ângelo Fanton e Lúcia Bolini, descendentes de imigrantes italianos. A partir daquela troca de horários, por favor, estar presente. E a partir daquela troca de olhares, que deve ter durado muito tempo, pois a paixão tomou conta dos dois, a partir daquela troca de olhares, se enamoraram, se apaixonaram e se casaram. Desta união, desta feliz união, nasceram os filhos Aziz, Soraya, Fouad e Priscila. Deram ao primogênito o mesmo nome do avô paterno, Aziz Chedid Neto. Aziz Chedid Neto passou em sua terra natal toda a sua infância, adolescência e parte da juventude, brincando ali na Rua 7, no seu entorno, com seus irmãos, com seus amigos. Estudou nas escolas de Bariri e aqui serviu o tiro de guerra número 8, na época, com o sargento Ulisses Silvério. Aos 18 anos, Aziz mudou-se para o Rio de Janeiro, estudou medicina na extinta Universidade Gama Filho. Trabalhou intensamente nesta profissão. Em 1984, quando a clínica onde trabalhava fechou suas portas, Aziz iniciou um negócio próprio, vendeu alguns bens que possuía e adquiriu 2 pequenas clínicas. E já em 88, integrou-se a uma outra empresa, ainda com uma pequena porcentagem de participação. A partir daí, seus negócios prosperaram, já não era mais tão somente um médico, tornando-se um grande empresário, um admirável empreendedor. Hoje, ele possui 97% daquela empresa, que se tornou a Assim Saúde. Em 29 de maio deste ano, a Assim Saúde completou 30 anos de grandes realizações e conquistas. Aziz Chedid Neto, através do Grupo Assim, atualmente patrocina as seguintes empresas e projetos no Rio de Janeiro. Orquestra Maré do Amanhã. Orquestra essa constituída por mais de 150 jovens, rapazes e moças, moradores da comunidade da Maré. Esta orquestra se apresentou para o Papa Francisco quando aqui esteve no Brasil. Ele se emocionou e gostou tanto que convidou a orquestra para se apresentar no Vaticano. E no ano passado lá eles estiveram. Patrocina também o paraciclista Edson Rocha, já muito premiado. O vôlei feminino do Grajaú Tênis Clube, nas categorias Mirim, Infantil, Infanto-Juvenil e Juvenil. Patrocina também a classe 29ER, as velejadoras Fernanda Lima e Rafaela Salles. Patrocina ainda o Rio de Janeiro Power Soccer, futebol disputado em cadeira de rodas motorizadas por atletas com severas dificuldades motoras. Há alguns anos, Aziz sentiu em seu coração o desejo de ajudar também a nossa cidade, e ajudar e participar da cidade, voltar a participar da cidade de Bariri. No final de 2017, ele doou para o município de Bariri 50 notebooks de última geração para a instalação da Univesp, que é a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, um convênio existente entre a Prefeitura Municipal e o Governo do Estado de São Paulo. Esta universidade, Aziz, já se encontra em pleno funcionamento, contando com 100 alunos. Doou também para a Escola Coeba, Cooperativa de Ensino de Bariri, 200 conjuntos de cadeiras e carteiras. Em 2009, Aziz Chedid Neto, ao ler o livro Eu Não Sabia Que Era Tão Longe, do escritor Osni Ferrari, descrevendo toda a façanha dos 3 heróis brasileiros, Leônidas Borges de Oliveira,
Francisco Lopes da Cruz e do mecânico, do nosso conterrâneo e o intrépido mecânico Mário Fava, apaixonou-se pela história e decidiu, usando exclusivamente recursos próprios, instalar em Bariri este museu. Hoje, após 9 anos de muito trabalho, juntamente a mais 4 companheiros, e não posso esquecer, junto de sua esposa Denise e de seu filho também, os seus companheiros, hoje ele está inaugurando, como disse Osni Ferrari, o templo da cultura baririense. E disse também a escritora baririense, Valdereza Ana Maria de Mello Cornacchione, que também está aqui presente, referindo-se a este museu como sendo o porta-joias da cultura baririense. Temos certeza que outros projetos estão a caminho. Caro Aziz, em nome dos fundadores deste museu, em nome do povo de Bariri, o nosso muito obrigado. Caminha. Muito obrigado por tudo. O resultado desse trabalho foi um conjunto de pessoas que trabalhou muito e principalmente, Caminha, a gente não poderia deixar de citar o Geraldinho que está aqui e o pessoal do SPTran que está sentado nessa mesa aqui. E conseguiu, com muito trabalho, liberar o Fortinho para vir para cá. Obrigado, Geraldinho. Obrigado. Continuando com as nossas homenagens, Ari Francisco Fiade. Ari Francisco Fiade nasceu em Bariri, é filho de José Fiade e Ana Pereira de Barros Fiade. O Ari mudou-se ainda muito jovem para São Paulo e com muito trabalho tornou-se um importante empresário em empreendimentos comerciais e na área de construção. Atualmente, constrói um shopping center na cidade de Aparecida do Norte. Mesmo morando na cidade de São Paulo, Ari nunca se esqueceu de sua terra natal. Assim como seus pais, ele sempre prestou auxílio ao Lar Vicentino de Bariri, doando para aquela instituição vários eletrodomésticos. Ari e Aziz são amigos de longa data e de muitas jornadas. São irmãos de coração, alma, e ambos têm um espírito de aventura. Juntos traçaram todas as coordenadas para a instalação deste museu. Ari teve grande e efetiva participação na construção do Museu Mário Fava, e por morar em São Paulo, ele trabalhou incansavelmente durante 9 anos junto à diretoria do SPTrans em São Paulo, a fim de conseguir a transferência do Ford T, que se encontra aqui no museu, para fazer parte do nosso acervo. Esse carro chegou a Bariri no dia 23 de janeiro deste ano. Caro Ari, receba de todos nós todo o carinho e consideração. Muito obrigado. Osni Ferrari nasceu em Bariri, é filho de Felício Ferrari e Maria Delcina de Alice Ferrari, que infelizmente também encontra-se aqui presente, nos honrando muito. Graduou-se em engenheiro civil pela Universidade de São Paulo, campus de São Carlos, tornando-se empresário no ramo de engenharia. Atualmente reside em Hortolândia, mas nunca se esqueceu da terra natal. Osni também é escritor, tendo já publicado 4 livros. Em 2006, assistindo a um programa de televisão, ouviu um coral cantando a abertura da Sinfonia do Rio de Janeiro, de São Sebastião. Em determinado trecho do hino, ouviu um verso que dizia: toca carioca, Maracanã, Bariri, samba, muito samba, Marquês de Sapucaí. Quando ouviu o nome de sua cidade, Bariri, cantada num verso daquela melodia, perguntou-se por que Bariri faz parte da letra desta melodia. E qual não foi a sua surpresa ao saber
que Bariri ali estava em homenagem ao feito heróico de um mecânico de sua cidade, um tal de Mário Fava. A partir desse momento, passou a pesquisar e descobriu toda esta fantástica aventura. E naquele mesmo ano, começou a escrever essa história. Em 2009, publicou aquela que é considerada sua maior obra literária, Eu Não Sabia Que Era Tão Longe. Um livro que somente um poeta apaixonado sabe escrever. Às vezes escrevendo de forma poética, outras vezes romântica. Isto faz com que o leitor fique preso na leitura, querendo logo virar a página para viver o próximo capítulo. Este livro, senhoras e senhores, já foi vendido em diversos países da América Latina, México, Estados Unidos e por todo o Brasil, levando o nome de Mário Fava, seus companheiros e de nossa cidade de Bariri. Osni colaborou muito com esse museu, através da sua história. Deve-se a ele a maior parte da divulgação desta aventura, graças ao sucesso do seu livro Eu Não Sabia Que Era Tão Longe. Meu caro Osni, meu irmão de coração e de alma, receba a nossa homenagem de carinho e admiração. Ângelo Roberto Falsetti. Na reforma deste prédio não foi diferente. Tivemos a felicidade, meus senhores e meus senhores, de ter entre nós um profissional que dedicou seu trabalho, sua inteligência, seu esforço durante dias e noites de sua vida, nunca se importando com o horário e nem com os desafios encontrados na reforma deste prédio. Jamais disse não para qualquer uma das dificuldades encontradas no decorrer desse trabalho. Assumiu esta obra como sua e dedicou a ela, juntamente com sua esposa Márcia, que também está aqui presente, nos honrando muito, todo o amor abundante em seu coração. Quando dizíamos ao Ângelo, precisamos de tal coisa, a resposta era sempre a mesma: pode deixar, eu vou ver o que eu posso fazer, deixa comigo que eu resolvo. Meu caro Ângelo, esta obra não teria o sucesso que teve se não fosse o seu esforço. Tá bem? Homenageado Beto Braga. Este museu que hoje inauguramos, as homenagens que prestamos aos três bravos heróis, Leônidas Borges de Oliveira, Francisco Lopes da Cruz e Mário Fava, tem um responsável, Beto Braga. E toda essa fantástica história foi a ele revelada de uma forma muito interessante. Beto morou durante alguns anos na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Um dia, um de seus filhos sofreu um acidente doméstico e necessitou de atendimento médico hospitalar. No hospital, o médico que o atendeu também era brasileiro e foi morar na Bolívia porque seu pai fora cônsul brasileiro naquele país. Durante o atendimento, ele disse que seu pai havia participado de uma aventura incrível que durou 10 anos, de 1928 a 1938, viajando juntamente com mais 2 brasileiros em 2 veículos Ford T, por lugares e perigos inimagináveis, do Rio de Janeiro até Nova York, e narrou a ele um pouco daquela história. Beto duvidou e achou improvável o médico, e o médico chegou a irritar-se, e depois provou a ele, através de um diário de bordo e fotografias, a veracidade daquela viagem. Beto Braga, um homem com espírito aventureiro, encantou-se com o que viu e decidiu desvendar aquela aventura. Voltou ao Brasil, para a cidade de Bauru, e lá descobriu que o mecânico que participou daquela viagem era um tal de Mário Fava, nascido na cidade de Bariri, vizinha de Bauru. E descobriu também, através do contato com pessoas da família, que Mário Fava estava vivo e morava na cidade de Paranavaí, no Paraná. E foi ao encontro dele. Mário Fava revelou-lhe tudo o que guardava em sua ótima memória, apesar de estar com mais de 90 anos. Abriu uma aspas, eu queria saudar, peço a todos uma grande salva de palmas para os familiares do Mário Fava que se encontram aqui. São sobrinhas, sobrinhos e sobrinhos netos do Mário Fava.
que com muito orgulho nos honram a presença. Nada do que acontece hoje, nesse momento, seria possível se não fosse o espírito também desbravador de Beto Braga. O escritor baririense Osni Ferrari dedicou a ele uma matéria com o título Homenagem e Gratidão, e peço a Osni, permissão, Osni, para ler esta homenagem em sua íntegra. Abre aspas. Não é possível falar da carreteira pan-americana e dos 3 pioneiros que realizaram a maior façanha do automobilismo mundial sem lembrar do escritor e empresário bauruense Beto Braga. Beto nunca mais foi o mesmo depois daquele dia em que encontrou o médico Hernan Gonzalez, filho do comandante Oliveira, no hospital em Santa Cruz de la Sierra em 1988, ocasião em que teve o primeiro e feliz contato com a história da heróica viagem e nunca mais deixou de vivê-la. Naquele dia, Beto tomou assento ao lado dos 3 viajantes e passou a viajar ao lado de Leônidas, Francisco e Mário, tornando-se o 4º intrépido expedicionário. Viajou mentalmente por todos os campos visitados pelos expedicionários e, tal qual um garimpeiro, recuperou e juntou pacientemente todas as peças que resultaram na recuperação das páginas da mais linda história de aventura realizada pelo homem e perdida até então. Durante 2 décadas, Beto viveu essa aventura. Procurou, pesquisou, encontrou e divulgou nos mais diversos meios de comunicação todos os pedacinhos da tal história. Somados e recompostos esses pedaços, permitiu-nos compartilhar e reviver o sofrimento e as emoções que fizeram dos intrépidos viajantes heróis em todos os cantos e lugares em que os seus pés tocaram e onde a notícia de suas bravuras o vento conseguiu levar. O escritor bauruense envolveu-se tanto com essa história que a ponto de hoje identificar-se com ela. Se alguém perguntar, você conhece o Beto Braga? Ah, sim, aquele da carreteira pan-americana. Tanto que ele se envolveu com essa história. As cidades de Descalvado, Florianópolis, Bariri e as famílias Oliveira, Lopes da Cruz e Fava devem a esse incansável pesquisador o renascimento de seus heróis, uma vez que antes da recomposição da fantástica história, todos estavam esquecidos e assim permaneceriam eternamente. Alberto, o pesquisador, garimpeiro e historiador, manifestamos nossa homenagem e a nossa eterna gratidão. Muito obrigado, Beto. Você também é intrépido. Fecha aspas. O Beto Braga, senhoras e senhores, infelizmente não pôde estar aqui presente por residir atualmente nos Estados Unidos. Mas a ele nós rendemos a nossa justa homenagem. Muito obrigado. Sim, tem uma pessoa que estaria presente hoje aqui, que foi muito importante desde o início dessa jornada, que, infelizmente, que é a Claudinha, que é a secretária do Aziz, que nos assessorou desde o primeiro momento, não tendo dias, horas, a qualquer momento estava nos dando retorno. Então, a Claudinha, eu peço uma salva de palmas. Homenageado Dr. Carlos Baltazar da Silva Azevedo. Quando o Brasil ingressou na Segunda Guerra Mundial, em 1943, o presidente da República, Getúlio Vargas, decretou o fechamento de todas as instituições, clubes, associações pertencentes aos imigrantes dos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Passou também a confiscar os bens daquelas entidades, inclusive de particulares. Ao receber aquela determinação, a diretoria da Sociedade Italiana de Bariri imediatamente encerrou suas atividades e fechou as portas de sua sede. Preocupados com o destino de seu patrimônio, os associados passaram a se reunir diariamente com a diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Bariri em busca de uma solução para o destino do edifício e sua sede social, mas não encontravam uma solução. Neste momento, surge a figura ilustre do Dr. Carlos Baltazar da Silva Azevedo, médico daquele hospital e que também exercia o cargo
de secretário da mesa diretora daquela instituição. Dr. Baltazar era conhecido como, abre aspas, o paladino das boas causas, fecha aspas. Conhecedor que era dos estatutos das duas instituições, ele lembrou que no Estatuto da Sociedade Italiana continha a seguinte cláusula, abre aspas, em caso de dissolução desta sociedade, seus bens patrimoniais serão doados para outra instituição que tenha as mesmas características beneficentes, fecha aspas. E o Dr. Baltazar disse ainda, sendo a beneficência o principal escopo da sociedade italiana, melhor destino não poderia dar a esses bens. E a única instituição com as mesmas características beneficentes era a Santa Casa de Bariri. A partir desse momento, comunicaram ao governo federal a intenção de doar aquele patrimônio para a Santa Casa e obtiveram autorização. Uma cerimônia revestida de muita emoção, no dia 5 de março de 1944, dentro deste prédio, ocorreu a doação, através de escritura definitiva e registrada em cartório, deste prédio para a Santa Casa. Senhoras e senhores, vale ressaltar que na escritura de doação constam duas cláusulas, abre aspas, de inalienabilidade e impenhorabilidade, ou seja, a Santa Casa, em hipótese alguma, não poderá vender, doar, transferir ou oferecer este patrimônio em garantia de empréstimos ou qualquer outra transação comercial. Fecha aspas. Depois desse episódio, o Dr. Carlos Baltazar da Silva Azevedo tornou-se o diretor clínico daquele hospital, cargo que exerceu por mais de 50 anos até o seu falecimento. Antes também, ele foi prefeito municipal interino, nomeado durante a Era Vargas, nos anos de 1934 e 1935. É com muita emoção que eu vou dizer isso agora. Encontra-se entre nós sua filha, Clotilde de Almeida Azevedo Murakawa, a quem rendemos homenagem de capital à memória do Dr. Carlos Baltazar de Azevedo. Por favor. Clotilde, receba meu abraço. Homenageado Milton Marcos Mantovani. Nos primeiros dias, logo após a doação do prédio da Sociedade Italiana para a Santa Casa, os ex-diretores daquela extinta sociedade, Enrico Mediorin, ex-presidente, e seu irmão Angelo Mediorin, ex-tesoureiro, antes da entrega definitiva das chaves para a Irmandade, estiveram na sede para recolher documentos, objetos, livros e que eram utilizados por aquela instituição. Recolheram tudo e colocaram dentro de sacos de estopa. Dentro daqueles recipientes foram colocados os livros de ata desde a fundação da sociedade em 1921, onde estavam relatados todos os acontecimentos e histórias e de mais de 2 décadas de sua existência, os nomes de todos os imigrantes que foram atendidos, os eventos que ali aconteceram e todos os dados referentes aos muitos auxílios financeiros prestados à construção e à manutenção da Santa Casa de Bariri. E dentro dessas embalagens também foram colocadas as velhas bandeiras da Itália, uniformes das senhoras italianas usadas nas festividades, os broches que eram colocados na lapela dos paletós dos associados, além de outros objetos. Tudo reunido, fecharam pela última vez o prédio, atravessaram esta rua, dirigindo-se para a residência do Sr. Gelindo Attilio Mantovani, sobrinho de ambos. E essa casa ficava logo em frente, esta casa aqui, meus senhores, a vidraçaria do Kiko.
fizeram esse trajeto, saíram desse portão, atravessaram este caminho até ali. Felizmente estão todos aqui. Ali chegando, pediram para que algumas pessoas presentes se retirassem, ficando somente as pessoas da família. Na verdade, por que eles pediram para que essas pessoas se retirassem? Eles não queriam testemunhas do ato que praticariam. Pediram então para o menino Milton, filho de Gerlindo, que teria na época pouco mais de 10 anos, que jogasse aqueles sacos dentro de uma fossa seca que havia nos fundos do quintal da residência. E assim fez o garoto. Logo após, aquela fossa foi tampada com muita terra. Naquele momento, estava sepultada a história da Società Italiana de Beneficência, 4 de novembro. Esses fatos, senhoras e senhores, foram-lhe revelados pelo senhor Milton Marcos Mantovani, o mesmo menino que inocentemente participou daquele evento. E hoje, senhoras e senhores, ele está aqui presente, como a única testemunha viva daquele dia. Meu caro amigo Milton, a quem carinhosamente chamamos de Pito, receba os nossos agradecimentos, Pito. A reforma desse prédio foi possível pelo esforço, pelo trabalho, pelo profissionalismo de muitas pessoas. Eu quero destacar uma pessoa em especial, e ele representa aqui, não só ele, pelo seu trabalho profissional, mas todos, sem exceção, todos os pedreiros, serventes de pedreiros, marceneiros, carpinteiros, eletricistas, todos os colaboradores que fizeram esta reforma. Essas pessoas, meus senhores, eles merecem toda a nossa consideração. Trabalharam com muito amor, com muita dedicação, como se fossem deles essa reforma e a reforma desse prédio. Todas as vezes que eu aqui chegava para acompanhar, alguém me pedia para contar um pouquinho da história, ou do Mário Fava, ou um pouquinho da história do prédio. Todos eles dedicaram amor, carinho, lealdade para que essa reforma chegasse a esse ponto. E quem chefiou tudo isso foi um engenheiro, Luiz Carlos Vicari, filho que está aqui presente, engenheiro e arquiteto. Muito obrigado. Você é muito especial também. Queremos homenagear aqui também o nosso prefeito, Dr. Francisco Leone Neto, por favor. Obrigado. Obrigado também. Obrigado. Também a presença muito importante da nossa vice-prefeita, doutora Maria Pia Pete Pio da Silva Nari, por favor. É também com grande honra que homenageamos Rubens Pereira dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Guarani. Por gentileza, Dona Olga Regina Fávera está presente? Fava? Dona Olga está presente? Por favor. É uma grande honra receber a senhora e seus familiares aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Um grande abraço para a sua irmã Cezira. Muito obrigado. Após a recepção calorosa no retorno do Brasil em 1938, seguidas de inúmeras homenagens, e
que incluíram a participação dos expedicionários como atração do Rally Rio Vassouras e visita ao presidente da República Getúlio Vargas no Palácio do Catete, os três heróis, Leônidas Borges de Oliveira, Francisco Lopes da Cruz e Mário Fava, seguiram do Rio de Janeiro, então capital federal, conduzindo os dois veículos Ford modelo T utilizados na viagem histórica para a cidade de São Paulo. A exemplo do que ocorreu no Rio de Janeiro e São Paulo, também foram recebidos festivamente quando da chegada e durante as suas visitas que fizeram ao Automóvel Clube de São Paulo e as autoridades ligadas ao rodoviarismo paulista, ocasião em que ocorreram palestras sobre a viagem que acabavam de fazer. Cumpridos os compromissos agendados na capital paulista, seguiram para o Museu do Ipiranga, deixando os dois veículos para fazer parte do acervo daquele museu. Dentro do prédio havia espaço para abrigar somente um dos veículos e foi escolhido o mais antigo, aquele fabricado em 1918 chamado Brasil e que se encontra aqui dentro. A caminhonete fabricada em 1925, chamada São Paulo, foi colocada no terreno baldio próximo daquele local. Com o passar do tempo, a caminhonete, que também consideramos um herói, aos poucos foi se desintegrando, a ferrugem tomando conta e corroendo suas partes metálicas, muitas peças foram saqueadas e roubadas até desaparecer por completo. Triste o destino de uma importante testemunha e grande patrimônio histórico que carregou em sua frágil carroceria durante 10 anos uma das maiores aventuras automobilísticas realizadas pelo homem. O Ford T, denominado Brasil, ficou exposto no Museu do Ipiranga durante anos. Em 1954, foi levado ao Parque do Ibirapuera para participar de uma grande exposição, juntamente com veículos da CMTC e o avião Jaú do herói baririense jauense João Ribeiro de Barros, representando veículos e meios de transporte. No final da exposição, o Ford Brasil foi transferido então para o Museu Gaetano Ferola, pertencente à CMTC, em virtude de o Museu do Ipiranga não mais se interessar por aquele veículo. E ali ficou durante anos ao lado dos velhos ônibus e outros veículos daquela extinta companhia. A partir do momento em que a história da expedição brasileira da Estrada de Rodagem Pan-Americana foi revelada, o Ford Brasil passou então a ser reconhecido e valorizado. Ao surgir a ideia da construção do Museu Mário Fava em 2009, o grupo de fundadores entrou em contato com a diretoria do São Paulo Transportes S.A., o SP-Trans, que administra aquele museu, com a finalidade de transferir a posse daquele veículo para fazer parte de seu acervo, para ser seu maior e principal atrativo. Foram 9 longos anos de negociação entre a diretoria do SP-Trans e o Museu Mário Fava. Durante todo esse tempo, um dos fundadores do museu, o Arif Adi, por morar em São Paulo, foi quem sempre esteve em contato direto com aquela diretoria para resolver um complexo trabalho burocrático a fim de formalizar a transferência. Finalmente, no final de 2017, os diretores do SP-Trans entenderam que o melhor lugar para abrigar definitivamente o Ford 1918 seria dentro deste museu, agora como sua casa definitiva. Generosamente aprovaram a sua transferência. Assim, no histórico dia 23 de janeiro de 2018, uma terça-feira, precisamente às 10 horas 37 minutos 7 segundos, os pneus do Ford T, denominado Brasil, tocava pela primeira vez o bendito solo baririense, sua definitiva morada. Aqui ele receberá o reconhecimento daquela fantástica aventura, não como um simples coadjuvante, mas como o quarto herói, ao lado do descalvadense Leônidas Borges de Oliveira, do catarinense Francisco Lopes da Cruz e do baririense Mário Fava, representado aqui pelos seus parentes. Senhoras e senhores, os senhores diretores do SP-Trans, do Museu Gaetano Ferola, aqui representado por José Geraldo, em nome dos fundadores do Museu Mário Fava e do povo de Bariri, expressamos aqui os nossos mais sinceros agradecimentos por me permitirem a transferência do Ford Brasil para esta casa, sua verdadeira morada. Aqui ele será reverenciado pelas futuras gerações, assim como os 3 expedicionários, heróis
brasileiros e modelo de perseverança e bravura, capazes de inspirar a nossa juventude. Muito obrigado. Faço questão absoluta de citar o nome dessa diretoria. Paulo César Xingai, diretor-presidente. Sérgio Cristianal Rodrigues, diretor de Administração e Finanças. Levi dos Santos Oliveira, diretor de Planejamento e Transporte. Sandro Augusto Clode, diretor de Gestão da Receita e Remuneração. E José Geraldo Pereira de Jesus, por favor, gerente administrativo. Boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer àquele que nos permitiu acordar, levantar e estarmos aqui hoje nessa inauguração, que é Jesus Cristo. Obrigado. Eu tenho a obrigação hoje de falar bem aqui, porque tem tanta gente linda, querida, que a minha diretora, doutora Clotilde, veio daqui, ó, eu prestar essa homenagem, me desculpe, doutora, se eu cometer alguma gafe. Mas eu quero agradecer imensamente a todos e dizer que nós estamos muito felizes após termos uma sessão terrível ontem, né? Nós estamos aqui todos os vereadores, o Vaguinho, o Leandro, o Evandro, o João Luiz, postado ontem, o Ricardo Prearo, também, o Didinho e o Paraná, e todos os demais. O Armando, o senhor Armando Perazzoli, enfim, a Câmara em si, porque nós tivemos uma participação importante também na entrega desses títulos aqui. E eu quero agradecer, porque é uma homenagem, mas na forma de eu estar presidente, para mim é muito importante. E eu fico orgulhoso disso daí, porque eu, um simples garoto, vindo de uma família bastante humilde, qual conheci bastante seu Aziz, e hoje tem o neto dele aqui. Trabalhei com o seu Fuad Chidiri, a dona Lola, dona Adma hoje aqui também, uma família que me abrigou e me aconchegou. Trabalhei como frentista no posto deles, a Soraya, minha amiga querida, médica, a Priscila, o Fuadinho. Enfim, eu tive uma educação muito fina, além da minha família, dos meus pais me educarem, eu convivi com Raquel de Queiroz, Marina Budim, seu Ibrahim Masson, que sempre foi um exemplo de educação, de cultura, e eu estou muito feliz. E para ser presidente hoje, estar na minha gestão, também entregando um museu para Bariri, é um motivo de muito orgulho, porque nós estamos hoje colocando Bariri para correr. Estou feliz porque estou como presidente, o Neto como prefeito, e assim Bariri vai caminhar, se Deus quiser. Eu quero chamar... Tudo bem? Eu quero convidar alguns vereadores que se faça, então, a entrega das placas. Gostaria de convidar o Evandro e a Maria Pia para que fizesse entrega para o seu Ari Fiat. Isso, estou tendo informação, tem uma homenagem da Câmara de honra ao médico José Augusto Barbosa Carlos. Só um minutinho. Querida. Um abração, viu? Certo. Olha, mas é de pé esse senhor.
Geraldo é representante da SP Trans. Parabéns estar recebendo você aqui em nossa cidade. E assim sendo, eu dou por encerrada essa homenagem e agradeço imensamente a presença de cada um de vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado, Cava, por essa oportunidade. Eu quero anunciar também a presença honrosa do senhor Henrique, que é atual diretor do Museu Gaetano Peralta. Obrigado. Este é o meu livro, o qual estou lançando com muita emoção neste dia de hoje. O título do livro, Museu Maria Flávia, e não podia deixar de ser Histórias de Bariri. A capa, meus senhores, foi feita pela minha filha Maria Amélia, é uma criação dela que está aqui presente. O prefácio pela minha querida amiga, escritora baririense, que já publicou mais de 20 livros, a grande maioria delas com histórias nossas. Inclusive, o último lançamento dela é o livro Bariri, Cidade e Coração. A Valderez, Ana Maria de Melo Cornacchione, filha de João Batista de Melo, outro grande baririense que escreveu um livro precioso da nossa história. Ela me honrou com o prefácio, maravilhoso, poético, romântico e muito próprio para esta ocasião, para este livro. A apresentação dele foi feita pelo meu caro amigo e irmão de coração, José Ferrari. Como eu já disse anteriormente, a Valderez deu um nome para esse museu, Porta-Joias da Cultura Baririense. E o Osni deu mais um título, Museu é o Templo da Cultura Baririense. A introdução foi feita pelo meu filho, foi escrita pelo meu filho, Leonardo Jorge Barbosa Cava, que aqui está presente também. Não posso deixar de dizer que a minha esposa participou muito desse livro, me ajudou muito, muito, muito. O tema do livro é sobre a imigração, suas causas, situação da Europa em fins do século XIX e início do século XX. Substituição da mão de obra, chegada do imigrante no Brasil, a imigração italiana no Brasil e a imigração italiana em Bariri. Formação da sociedade italiana, a utilização desse prédio, que era totalmente desconhecida por grande parte da nossa população. Posteriormente, a doação do prédio para a Santa Casa, a ideia do museu. Finalmente, eu coloco um capítulo dedicado ao amor imenso que eu sinto por Bariri. No final, eu publiquei também no livro 23 crônicas, das 40 e tantas que já publiquei. E essas 23 crônicas simples, só falando da história da nossa cidade. Então, este meu livro está sendo lançado hoje e já estará à disposição a partir de hoje aqui no Museu Maria Flávia. Senhoras e senhores, meus agradecimentos à presença de todos, aos colaboradores que trabalharam nesta obra, aos funcionários do museu. Muito obrigado, Maurício, Nájila, Renan e Maísa. Muito obrigado pela força que vocês nos deram todo esse tempo. Muito obrigado. Muito obrigado à família dos nossos fundadores que estão aqui presentes, Dona Adma Chidide. Enfim, eu vou passar a palavra agora ao senhor prefeito municipal, Dr. Francisco Leone Neto, para
para as suas considerações e cumprimentar a nossa população aqui presente. Por favor, grande satisfação recebê-lo aqui. Fique à vontade. Muito bom dia a todas e a todos. Meio-dia e 21. Seria boa tarde, né? Mas como acho que nós não almoçamos ainda, podemos dizer bom dia, né? Neste sábado de inverno, mas de sol, clima bom, onde estamos recebendo, tomando um banho de história e de cultura, de frente a um imóvel, a um prédio tão tradicional, tão histórico do nosso município, hoje restaurado, embelezado e eternizado como nosso Museu Mário Fava, graças à força de vontade, à união de baririenses de fibra e que tem reconhecimento pela sua terra. Eu queria saudar nossa vice-prefeita, a Maria Pia, não podendo deixar evidentemente de estender o cumprimento ao Dr. Pio e Dona Maria Antônia, seus pais, que também são duas pessoas importantes aqui no nosso município, aos nossos representantes do Legislativo, presidente da Câmara, o vereador Rubens Pereira dos Santos, o Rubinho, que também prestou sua homenagem, parabéns pelo trabalho, Rubens, aos nossos queridos vereadores, João Luiz Munhoz, João Luiz parceiro de viola, ao Evandro Foliene, também vereador bastante combativo, ao nosso vereador Ricardo Prearo, doutor, colega, advogado, também doutor Leandro Gonzalez, vereador, meu colega advogado, ao vereador Wagner Mateus, que exerceu interinamente a prefeitura, o Vaguinho, tivemos ontem uma cerimônia religiosa, né, Vaguinho? É muito bom, faz bom para a alma, para o espírito. Também ao vereador Luiz Carlos de Paula, do Paraná, o vereador Armando Perazelli, muito obrigado, a participação dos nossos vereadores em peso, né, na sua totalidade, o que demonstra o reconhecimento das autoridades locais a esse evento. Quero cumprimentar a diretora de Educação e Cultura do município, a Idelma Reinato, que está acompanhada do Renato Dias, do setor de cultura, das pessoas de quem eu cumprimento a toda a equipe da administração municipal, cumprimentar o Antônio Carlos Falsetti, o Tonka, que já foi deputado estadual pelo nosso município, né, Tonka? Nos encontramos em São Paulo há 2 semanas atrás, está sempre presente e é um baririense de fibra. Agradecer a presença do Gerry, lá de Itaju, esposo da ex-prefeita Fátima, representando o deputado Mendes Tami, também ao Tito Mazotti, ex-prefeito, que está representando o deputado federal Lobe Neto, grande deputado, grande amigo da nossa cidade, ex-prefeita, minha companheira Tereza Camargo, obrigado, Tenente Amauri, comandante da Companhia da Polícia Militar, saúdo a todos os nossos valorosos policiais, ao Roberto Coleta, presidente da Associação Comercial e Industrial de Bariri, grande parceiro, Roberto, já estamos, essa semana tivemos reunião, formalizando parcerias boas para o município, junto com o Sebrae. Cumprimentar com muito carinho a Valderez de Mello, nossa querida amiga, presidente da ABLA, Academia Baririense de Letras e Artes, que nós vimos ser criada, crescer, e que também traz o esteio da cultura aqui em Bariri. Realmente, a Valderez, com muita propriedade, chamou essa casa de pérola da cultura de Bariri, né? Muito bom. Obrigado, Valderez, pelas palavras de elogio que você sempre quer ser a nossa pessoa também. Cumprimentar o Paulo Slompo, presidente do Rotary Club, ao Marcelo Manzucci, que representa aqui os escoteiros de Bariri. Um cumprimento mais que especial a uma pessoa que, se não fosse ele, certamente tudo isso não era possível, que é o Aziz. Ele deixou a sua cadeira aqui, até nos preocupou, né, Rubens? Que a emoção é tanta que a gente realmente entende que a pessoa chega até a passar mal, né? Porque é muita emoção. Aziz, está firme aí, né, Aziz?
Não desgruda da bengala, hein? Precisamos de você. Vai cobrar entrada, então tá bom. Aí o Aziz, grande baririense. Como a gente fica feliz de ver alguém que sai aqui da terra, que voa para outros centros grandes como Aziz lá no Rio de Janeiro. No ano de 2008 eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho dele na área da saúde. Ele também, na época, presidia o BMW Rio Motoclube e foi a primeira homenagem que Bariri recebeu através das mãos dele para o Mário Fava. Como também o Centro Cultural lá no Lago, que foi da nossa época. Então ele é o grande patrocinador desse projeto. Obrigado, Aziz e seus familiares. Uma homenagem ao Luiz Carlos Vicari Filho, também que foi arquiteto e engenheiro do museu. Deu um toque todo especial na restauração desse prédio. Agradecer um grande amigo que foi vereador, foi vice-prefeito do nosso município e hoje o mestre de cerimônias, o Cavinha, né? De tanta história. Cavinha, uma salva de palmas. Quando a gente se encontra, a gente lembra dos nossos pais, né, cara? Bariri é uma cidade abençoada de famílias de imigrantes que aqui vieram e ajudaram a construir o nosso município. Passando por dificuldades, por obstáculos, mas estamos aqui, enfrentando, né? Parabéns por tudo que você fez e que você faz pelo nosso município. Obrigado, Cavinha. Ao seu lado também, como historiador e idealizador desse museu, Osni Ferrari, né? Esse palmeirense de mão cheia, né? Italianado é difícil escapar de ser palmeirense, né, gente? Osni tem um grande amor pelo clube também. Uma pessoa que eu também aprendi a admirar, que é o seu Ari Fiat, né? Estive com ele por várias vezes em São Paulo. Outro baririense valoroso que ama a sua terra e que ajuda a gente a fazer de Bariri uma cidade melhor. José Fiat é o nome do nosso trevo, seu pai. Pai do seu Ari Fiat. Eu ouvi uma história, eu queria que o senhor confirmasse. A primeira carteira de habilitação do município. Ah, o pai dele, então seu avô. Francisco Fiat, meu xará. Então tá bom, olha, a primeira carteira de habilitação. Ari Francisco Fiat, perfeito. Leva o nome do avô e do pai. E os nossos trevos, todos eles têm nome, viu, gente? O trevo principal da cidade se chama José Fiat. Graças ao Cavinha. O trevo do lago se chama Ulisses Beluso, né? Tá aqui o neto, cadê o neto? Parente do neto. E o trevo, o primeiro trevo de quem vem de Jaú, se chama José Ferreira Quental. Então são baririenses. E tem um trevo vindo, que é o do irmão da Tereza, né? E recentemente foi dado o nome através do deputado Roberto Massafera. Então baririense sendo reconhecido nos próprios públicos, nas vias públicas e também em acessos à cidade. Amigo Ângelo Falsetti, que já foi, que é um dos homenageados. Ângelo, sei da sua luta, da sua garra, e quero saudar a você e toda a sua família e fazer uma homenagem, já que nós estamos falando de cultura, ao seu irmão PC Falsetti, que nos deixou cedo demais, um baririense de valor. PC deixou a sua história registrada em fotografias. Ele era amante das fotos. Então, olha quanta gente que valoriza a cultura no nosso município. Parabéns, Ângelo. Fiquei feliz em ver a dona Clotilde aqui também, filha do Dr. Carlos Baltazar, que foi prefeito, amigo da família. Seu Pito Mantovani, que foi homenageado, né? Tem inclusive toda a sua história aqui no centro da cidade. Lúcio de Mello, amigo, jornalista, escritor. Também um agradecimento especial ao José Geraldo de Jesus, gerente administrativo lá da SP Trans. Muito valorosa a sua contribuição. E ao Henrique de Santoro, também administrador do Museu dos Transportes Públicos. Obrigado pela honrosa presença. Por fim, homenagear a família, né, do Mário Fava, que está aqui, né, Murilo, que é sobrinho bisneto
a Érica, sobrinha neta, a Lúcia, Lícia, né? Eu achei que tivesse escrito errado, mas tá certo, é Lícia, sobrinha neta, a Olga, sobrinha. Muito obrigado, demais familiares do nosso querido Mário Fava, nosso herói baririense. Também agradecer a presença, não sei se ele está aqui ainda, do Ari Júnior, que é o diretor executivo do Conservatório de Tatuí. Ontem nós tivemos uma reunião, já que estamos falando de cultura, para trazer 2 projetos para Bariri, lá do reconhecido, já e consagrado Conservatório de Tatuí. 2 projetos musicais, em breve a gente vai anunciar. Então, dizer da nossa alegria de estar aqui, não quero me estender muito, e dizer, me perdoar alguém que eu deixei de citar, os nossos educadores, mesmo os que não foram citados aqui, a importância é a mesma. Todos nós aqui, todos juntos, né, unidos para construir uma Bariri melhor. E Bariri se sente honrada de ganhar nesse momento. Me sinto feliz de ser hoje o prefeito da cidade, ao lado da minha vice, dos nossos queridos vereadores, com união para trabalhar por Bariri e para trazer coisa boa. O que está acontecendo hoje é um prêmio para todos nós, que no dia a dia lutamos, enfrentamos problemas, e vocês sabem que os problemas de Bariri hoje não são poucos e não são pequenos, são grandes, são complexos, de difíceis soluções, mas nós vamos vencer um a um, tenho absoluta certeza disso. Com o quê? Com trabalho, com otimismo, com dedicação, com honestidade, com transparência, com firmeza e, acima de tudo, com união. Então, quando acontece um evento desse, para nós é um prêmio. Nosso dia a dia tem mais ônus do que bônus. E hoje a gente vem aqui para brindar, para agradecer a todos que junto, os idealizadores, os construtores, os profissionais da construção civil, pintor, pedreiro, os que investiram recursos, que graças a Deus saíram daqui e venceram na vida. Com essa união a gente pode receber e entregar o museu. E acima de qualquer coisa, no coração da cidade, no centro da cidade, num prédio tão belo, hoje recuperado, né? Um prédio belo, histórico e recuperado, restaurado. Estou ansioso para entrar e ver o Fordinho que eu fui atrás em 2007 e 2008 para tentar trazer para Bariri. As dificuldades foram imensas, mas a persistência de quem continuou tentando venceu, e a gente valoriza hoje. E acima de tudo, também imortalizar o nome, que na verdade já estava imortalizado, mas com mais uma homenagem, mais uma justa homenagem a Mário Fava. A sua história é bela, é história de luta, é a história que mostra para nós, baririenses, que vem do Tupi-Guarani, pessoa que vence a correnteza, que rompe os obstáculos, que quando se tem determinação e vontade, a gente chega lá. Mário Fava demorou 10 anos, enfrentou os maiores obstáculos, mas chegou lá. E nós, né, cada um de nós, fazendo a sua parte, nós vamos também chegar lá e fazer Bariri chegar no lugar que merece. Chega de história ruim, daqui para frente é só coisa boa. Viva o museu, viva Mário Fava e viva Bariri! Um abraço a todos! Esse carro que aí está foi desmontado diversas vezes pelo Mário Fava durante esses 10 anos de viagem. Quando ele veio para Bariri, não seria possível colocá-lo aqui dentro sem desmontá-lo. E nós tivemos a felicidade de ter em Bariri um mecânico muito especial, um segundo Mário Fava, é o José Atílio Pavão. E com muita competência desmontou e montou esse carro aqui dentro. Obrigado, Pavão. Senhoras e senhores, chegamos ao encerramento. Mas eu não poderia jamais deixar de mencionar aqui a minha família, jamais. A minha esposa, a Idade, que está aqui presente. Você é a minha força, eu estou aqui por você, meu amor. Aos meus
queridos filhos Leonardo e Maria Amélia e Leonardo, vocês dois são a luz do meu caminho. As minhas queridas netas, Sara e Rafaela e Sara, vocês são a continuação das nossas vidas, vocês têm a responsabilidade de continuar a nossa história. Muito obrigado. Enfim, eu quero convidar agora aos meus companheiros fundadores do Museu Marifava para que juntos vamos subir essas escadarias que tantos imigrantes italianos subiram. Vamos desatar a fita comemorativa da inauguração do Museu Marifava. Declaro inaugurado o Museu Marifava de Bariri. Muito obrigado, muito obrigado. Inauguração do Museu Marifava, hein? Aê, muito bem. Com muito orgulho e muita honra. Pronto. Aê! Traduzir em palavras a emoção que eu sinto. Este museu ele teve início em 2009, a partir do momento da publicação do livro do Zito. Eu não sabia que era tão mas então são 9 anos. 2009 e 2018 são 9 anos. Mas para mim, 26 anos eu estava tentando manter esse prédio histórico com vida. Espero que os colégios do Bariri utilizem. Desculpa. Caminha, eu assumi o Caminha. É com você, Caminha. Cavinha, o que é que nós vamos fazer naquele terreno que está sobrando no museu? Alguém falou de fazer uma lanchonete ali e eu não estou de acordo. Eu disse, o que você acha? Ele foi perguntar para mim, o que eu achava. Aziz. Isso é mentira dele. A ideia foi dele, não foi minha não. Aí eu disse para ele, Aziz, se você não concorda com uma lanchonete ali no fundo, muito menos eu. Não tem cabimento estragar um terreno desse com uma lanchonete. Nada contra a lanchonete. Aí ele disse para mim assim, Cavinha, e o que é que nós vamos fazer ali então? Eu só estava esperando ele me fazer essa pergunta. O gol estava aberto, sem goleiro, colocou a bola e falou... Pera aí, eu falei o seguinte, o que nós vamos fazer daquele lugar tendo um arquiteto meio maluco?
Está lá, ó. Aí quando ele fez essa pergunta, o que é que nós vamos fazer ali, eu disse, Aziz, acho que nada mais importante para aproveitar esse terreno maravilhoso do que construirmos ali um auditório. Quando eu disse isso para ele, ele gritou no celular, aprovadíssimo. Aí eu disse, ele falou, e por quê? Eu falei, por quê? Eu falei, acho que você mesmo tem a resposta, mas eu disse para ele, aquele terreno tem que ser um auditório. Por quê? Isso aqui vai ser a continuação do que acontece lá dentro. Isso aqui, quando as pessoas, principalmente os alunos, vieram fazer visita aqui nesse museu, conhecem o carro, conhecem toda a história, depois eles virão para esse local e aqui, nesse local que ficou maravilhoso, com todo conforto, um ar-condicionado, som e imagem de última geração. Isso aqui ficou maravilhoso. Aqui eles vão poder conhecer mais a fundo a história. Então, o valor disso aqui é imensurável. Eu quero ter, se Deus quiser, e Ele virá de querer e me dar saúde, eu quero vir aqui, às vezes, fazer muita palestra para criança, para adulto, para jovem, para que essa história, não só a história do Mário Favre, mas a história dos migrantes italianos, do que significou este prédio para a história da nossa cidade, que jamais poderia ser perdida. Então, se você se emociona com isso, eu duplamente. Assim, eu não vou cansar da minha vida de te dizer muito obrigado. Eu acho que esse conceito é muito importante, partindo do pressuposto que nós não temos nenhum fim lucrativo, absolutamente nenhum. Tudo que sobrar aqui nós vamos doar para alguém, se sobrar. Esse é o preceito nosso. E as palestras, os ensinos, os cursos dados aqui, são todos pautados na cultura. Cultura de Bariri, cultura do Brasil, levar a cultura para as crianças. Um pouco diferente do calendário das escolas municipais, que tem que ensinar outras coisas. Aqui a gente pode trazer cultura. Então, e uma cultura baseada em preceitos muito bons. Vai ter crianças lá na frente trabalhando em função dessa cultura. Então, a análise crítica do que virá a acontecer aqui vai passar por um conjunto de pessoas. O primeiro deles é o Gavinha, é o primário na análise do que vai ser feito, e nós vamos colaborar com ele na nossa opinião. E aí a cultura, o objetivo é legal? É legal. Pode usar a nossa sala, pode usar aqui o auditório, pode usar tudo. E a gente vai querer transmitir cultura, cultura e cultura. Esse é o nosso objetivo. Então nós temos toda a história desse museu aí dentro dessa caixa, que a caixa nós vamos vender por R$300. Não estou fazendo propaganda não, não estou querendo que ninguém compre nada não, hein? Bom, vamos vender a caixa por R$300 em cada livro, pelo preço que custa cada livro. O mais caro, como não podia deixar de ser, é o do caminho. Ele vai me dar 10% de comissão. É isso aí. Então toda a venda de caixa, de livros, de qualquer coisa aqui, como também a entrada, nós vamos cobrar R$5 para as crianças e R$10 para adultos. E todo esse dinheiro que entrar é para financiar
o museu, e aquilo que sobrar nós vamos destinar para algum lugar social. Seja ele Santa Casa, seja ele uma creche, seja ele o que for. Quem vai determinar isso é um conjunto de conselheiros. Em primeiro lugar está o Cavinha, em segundo lugar está o Osni, e em último lugar estou eu. Lá em cima, come, espera um pouquinho, não muda mais. O museu, a viagem, nossos heróis, mapa da viagem, clica no mapa da viagem. Obrigado. Bora para baixo. Bom, o site do clube está pronto. Quem quiser no Brasil todo entrar, vai entrar. Espera um pouquinho que ele vai abrir. Aqui está dentro a internet. E nós vamos ter o Brasil todo com explicação do que foi essa história. E bora para baixo um pouquinho. Olha lá o mapa do Brasil, onde eles saíram e voltaram pelo Atlântico, lá de Nova York. Olha lá.